Hoje eu quero falar com você, o tema da nossa ministração é o preparo de Deus na nossa vida. O preparo do Senhor nas nossas vidas para recebermos as promessas que Ele tem para cada um de nós. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos aqui ver o que é que Deus fala a respeito das promessas que Ele tem sobre a minha, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Todas as promessas de Deus para você, você vai descobrir algo aqui lindo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Diz a palavra do Senhor. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que o Senhor está dizendo para nós aqui é que todas as promessas de Deus anelam o sim e o amém na tua vida. Todas as promessas que Deus fez para você, todas as promessas que Deus já declarou que vai fazer na tua vida, a Bíblia diz que Ele anela o sim e o amém para a glória dEle. A palavra de Deus está dizendo, há uma confirmação de Deus, há um selo de Deus sobre a tua vida, sobre cada palavra profética que você recebeu, sobre cada promessa da parte do Senhor na tua vida. Diga amém. Deus tem promessas, mas nós precisamos alcançar estas promessas. Precisamos alcançar todas as promessas que Ele tem para nós. E o segredo é obedecer a palavra de Deus. Então, eu quero falar aqui o seguinte, iniciar aqui sobre o tempo de preparo do Senhor para as nossas vidas, né? Lá em 2 Reis, capítulo 20, eu vou começar a dar uma introduçãozinha sobre a palavra. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1 ao 10. O preparo de Deus em nossas vidas, o tempo de preparo. Quanto tempo você investe na tua fé, irmãos? Quanto tempo você tem investido na leitura da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que quando você lê a palavra, você aumenta a tua fé. Amém? Quando nos alimentamos da palavra de Deus, a nossa fé ela é aumentada, ela é abençoada, ela é solidificada. E muitas vezes, quando você não consegue ler a palavra, quando você não consegue investir tempo entre você e a palavra de Deus, muitas vozes vêm falar nos teus ouvidos. Que voz que tem falado? Que voz que você tem ouvido? A voz do mundo, a voz das circunstâncias, a voz dos problemas ou a voz do Espírito Santo? Que voz que você tem ouvido ultimamente aí? A voz do seu emocional? A voz aí estranha que está vindo do cansaço, do estresse, das fadigas do dia a dia? O que é que tem direcionado ultimamente a tua vida? A circunstância, a falta de dinheiro, uma enfermidade ou a voz do Espírito Santo? Amém? Então aqui diz o seguinte, um exemplo que, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver aqui o que aconteceu. Diz assim, olha, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da porta central da cidade,
Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e dizes a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Diga amém. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, o profeta chegou em Ezequias e disse para ele: arruma a tua casa. Arrume a tua casa. Eu creio que neste ano de 2013, um ano de tantas promessas do Senhor, um ano tão assim declarado, o ano da colheita, o ano que o Espírito Santo quer nos possuir totalmente, corpo, alma e espírito nele. Eu creio que este ano, mais do que nunca, Deus quer que se arrume a tua casa. Diga amém. Uma vez eu ministrei sobre arrumar a casa e as gavetas. A casa significa teu relacionamento familiar. Arrumar a casa significa como está teu relacionamento com tua esposa, como está teu relacionamento com teu marido, como está o teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, se você é solteiro, como está o teu relacionamento com os teus irmãos na tua casa. Arrumar a casa é como está dentro das portas da tua casa a tua vida. E as gavetas é a tua intimidade, as tuas motivações em Deus. Como estão, quais são os pensamentos que estão dentro de você? Quais são as motivações do seu coração? Você pode estar aqui dizendo amém, mas dentro do teu coração está tudo o contrário, uma turbulência, tudo dizendo não. Então o Senhor falou para o profeta: vai lá e diga para Ezequias arrumar a casa dele. Irmãos, perceba uma coisa, ele era homem de Deus, diz a palavra. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que fez algo aqui lindo, tremendo, que eu não sei se nós podemos fazer o que ele fez aqui hoje. Faça uma análise. Mas Deus mandou ele arrumar a casa porque tinha coisas que estavam fora do lugar. Amém? E aí Ezequias, então, ele fez algo, ele disse: Senhor, lembra-te, Pai, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz que Ezequias, ele tinha um memorial para levantar diante de Deus. O que é que você tem hoje diante de Deus para dizer: Senhor, lembra-te que eu fiz isto, isto e isto para ti. Alamachaia. Senhor, lembra-te, Pai, que eu perdoei a vizinha quando foi lá e gritou comigo ou fez algo. Senhor, lembra-te, ó Deus, que eu perdoei minha sogra porque ela fez cara feia para mim. Lembra-te, Senhor, que eu liberei perdão para meu esposo quando tive aquela discussão e mudei meu comportamento. Você tem algum memorial para pôr diante de Deus hoje? Ezequias tinha. E Ezequias disse que ele chorou. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: o momento de preparo que Deus tem nas nossas vidas. Como é que Deus nos prepara para alcançar vitórias tremendas? Como é que é o preparo de Deus na minha vida, na tua vida, para alcançar as promessas que Ele tem? Diz a palavra do Senhor que Ezequias virou o rosto para a parede. Primeira pergunta: para onde você tem olhado? Que lado que você tem olhado, irmãos? No meio da adversidade. Você tem olhado para as contas não pagas? Você tem olhado para a enfermidade que está assolando? Você tem orado para a dificuldade de relacionamento? Ou você tem olhado para as ofensas que você tem recebido ultimamente? A rejeição que você tem recebido? A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. Virou o rosto para a parede. O que é que significa virar o rosto para a parede? Eu creio que era o lugar que ele não via ninguém. Virar o rosto para a parede era um lugar que ele não viria nada. Só o Senhor Deus. Diga amém. Tempo de preparo de Deus nas nossas vidas é o tempo do particular que Ele quer ter com você. Tempo de preparo de Deus para nós recebermos é o tempo especial de particular que Deus está querendo ter com você. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. Ali ele não queria falar com ninguém, ali era ele e Deus. E ele fez a oração dele. Então o Senhor está te perguntando o seguinte para você: como é que você tem se posicionado aí no meio das turbulências? Mas eu quero então falar desse tempo de preparo de alguém que foi forte demais, irmãos. Foi muito forte aqui. Por quê? Porque
neste livro que nós vamos abrir agora, em nenhum momento você vê relatado que este homem orava tanto a Deus. E a primeira vez que ele foi orar a Deus foi porque aconteceu algo. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Jonas é depois de Joel, de Oséias, de Daniel, de Ezequiel. Vai indo aí. Se não conseguiu, vai no índice. Jonas, capítulo 1. Tempo de preparo. Tempo de preparo do Senhor. Aleluia. Para alcançarmos as promessas. Jonas, capítulo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e ele dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Diga aleluia. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir situações ou circunstâncias nas nossas vidas que nos engula. Quando você lê o livro de Jonas, nenhuma parte está falando que ele orou ao Senhor. A primeira vez que a Bíblia aqui vai declarar sobre Jonas que ele ficou orando a Deus, e muito, foi quando está dentro da barriga do peixe. Há momentos que você vai passar por, Deus vai permitir circunstâncias difíceis na tua vida que vai te engolir. Eu vou explicar isso aqui. E eu chamo este período, então, de tempo de preparo para o teu crescimento. Diga amém. Tempo de preparo para o nosso crescimento. É uma situação ou um período em que nós não podemos nos mover nem para a direita nem para a esquerda. Você olha aquela situação e você não vê saída. Você pensa, você faz ali pensamentos e começa a analisar e fazer os seus análises, mas você não tem resposta.
E foi o que aconteceu com Jonas. Há momentos na tua vida que Deus fala o seguinte: filho, você está se debatendo, reclamando, xingando, se achando o mais abandonado dos abandonados da face da terra, se achando o mais sobrecarregado do mundo. Deus fala assim: senta, aquieta-te. Eu quero ter um tempo com você. Eu quero que você sente. Foi o que Deus fez com Jonas. Deus aquietou aquele homem. Você está fugindo de mim? Eu tenho que ter, então, um tete a tete com você, Jonas. Eu vou precisar te levar para um lugar tranquilo. Oh. Aleluia. Deus, ele quis dizer o seguinte para Jonas: Jonas, senta agora aí na barriga desse grande peixe, filho, porque eu preciso agora da tua atenção exclusiva. Oh! Às vezes a tua vida está tão sobrecarregada, tanta coisa que você está pensando, tantas coisas que você tem que resolver, fazer, e você faz planos mirabolantes, você faz planos, escreve, põe agenda e faz, e Deus fala assim: senta que eu quero falar, quero te dar uma direção, aleluia. Para de querer fugir para cá, para lá, não está vendo que sou eu? Oh, dê glória a Deus. Há momentos que Deus fala assim: eu quero tua atenção exclusiva para mim agora. Não é fulano, não é Beltrano, não, é você. Eu quero que você me ouça. Eu preciso falar com você. Deus deu a Jonas um tempo de preparo. Deus parou aquele homem. Deus falou: você está fugindo? Pois eu vou te parar no lugar que não tem para onde você sair mais. Você vai ficar quietinho ali dentro. E Deus parou um tempo de preparo, porque Deus precisava falar no coração de Jonas. Deus deixou aquele homem completamente só, sem amigos, sem ninguém para chamar, sem celular para ligar. Oh! Deus deixou aquele homem no lugar que ele não podia não ia ter mais distração nenhuma, não tinha coisa alguma que pudesse distrair a atenção daquele homem. Tudo que Jonas podia fazer, meu irmão, é sentar dentro da barriguinha do peixe lá, ou ficar ali imóvel, parado, pensando, falando com Deus, conversando com Deus, meditando em Deus, orando a Deus. O que Deus está nos dizendo nesta noite, quando estamos afundados no meio de uma situação difícil, Ele quer falar com você. Quando você estiver afundado numa situação que te tira o sono, está querendo te tirar a paz, Deus precisa falar com você naquela hora, de uma maneira especial, que talvez em outro momento você não escutaria. Diga amém. Talvez em outro momento você não daria atenção. Tempo de preparo de Deus, irmãos. Vou dar uns exemplos. Que tempo de preparo é esse? Quando você está doente e você começa a orar ao Senhor e põe diante de Deus aquela situação, tem orado, mas Deus ainda não te curou. Você está no tempo de preparo. Você está num tempo de preparo ali, o Senhor está te preparando. Quando você tem problema com teus filhos, e você coloca diante de Deus, entregou teus filhos no altar de Deus, está lá intercedendo para Ele, mas Deus ainda não resolveu, não trouxe a libertação para os teus filhos, você está no tempo de preparo de Deus, diga amém. Quando você tem orado pela salvação de um amigo, de um familiar, de um parente teu, mas ainda essa pessoa não foi salva, você está no tempo do preparo de Deus ainda, diga amém. Quando você vive um relacionamento que não deu certo, conturbado, que te trouxe tristeza, você ainda ama essa pessoa, você está orando por Deus essa pessoa, mas não houve restauração ainda, você está no tempo de Deus, do preparo do Senhor. Quando portas se fecham no teu rosto, nem você chegou a bater, a porta já fechou na tua frente, você está no tempo do preparo de Deus, não reclama, não murmura, não diga que é o diabo, não expulsa ele não, que você pode estar no tempo do preparo de Deus, diga amém. Se você tem um trabalho desgastante, não consegue ser bem sucedido financeiramente, alguma situação, já orou, já colocou isso da situação diante de Deus, ainda não teve resposta, está no tempo do preparo de Deus. É tempo de preparo do Senhor, é isso que o Senhor está dizendo. Quando você estiver nas entranhas de uma situação difícil e não houver resposta, Deus está dizendo: eu quero falar contigo. Não faça interrupções, não, eu quero conversar. Eu preciso de toda a tua atenção agora, filho. É o que Deus está dizendo. Eu preciso que você simplesmente se aquiete, sente-se e ouça a minha voz, aleluia.
Tudo o que temos que fazer é esperar, adorar a Deus, orar a Ele e aguardar. Diga amém. O preparo tem um propósito. Todo preparo na vida da gente tem um propósito. Diga assim, o preparo tem um propósito. Diga assim, o preparo tem um plano. O preparo tem um processo. Amém, irmãos? Todo preparo de Deus tem um plano para você, todo preparo de Deus tem um propósito, todo preparo de Deus tem um processo. Então, pare de se espernear. Pare de mudar de igreja. Eu vou para a igreja tal, porque lá eu acho que eu vou conseguir. Não é isso, irmãos. O negócio é entre você e Deus. Está dentro de você, é você e Deus. Pare de se esforçar em vão, comece a escutar. Deus quer que você se aquiete até que você ouça Ele claramente, até que você ouça em letras garrafais, Ele dizendo para você, eu te amo, eu estou contigo, estou aqui, aleluia. A Bíblia diz que Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe, porque Deus precisava convencer aquele homem. Então o Senhor está dizendo para você, sempre que você tiver uma situação difícil e que não consegue ouvir claramente, o Senhor está dizendo, eu quero que você entenda, eu te amo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,17 assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, a distância mais curta entre o teu problema e a solução está entre os seus joelhos e o chão. Você se ajoelhar diante de Deus, porque foi o que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Dentro da barriga daquele peixe, Jonas teve que se humilhar, Jonas teve que chorar, Jonas teve que falar com Deus, pensar todo aquele trajeto, Deus, repensar as atitudes que ele tomou ali, fugindo para não ir pregar em Tarsis, fugindo para não ir pregar em Nínive. Então o que o Senhor está dizendo para você é o seguinte, aquele que se ajoelha diante do Senhor, permanece firme para fazer qualquer coisa. Aleluia. Jonas descobriu isso. Lá em Jonas capítulo 2, versículo 1, olha o que diz. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu lhe disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Aqui Jonas está fazendo a sua oração ao Senhor. Orou Jonas ao seu Deus das entranhas do peixe. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós, a maioria dos homens e mulheres de Deus, passam por esse tempo de preparo. Se você tem pedido assim, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Senhor, eu quero viver as promessas, eu quero crescer em ti. Senhor, eu quero ser um instrumento vivo do teu poder. Senhor, eu quero vencer todas as adversidades. Se você tem orado dessa forma, irmãos, se você tem feito esta oração, então Deus está dizendo, vou te preparar para o novo tempo. Deus quer nos dar coisas maiores e melhores, mas para que Ele nos traga coisas maiores e melhores que você ainda não experimentou, Ele tem que ver que você está amadurecendo. Ele tem que nos passar por crescimento, porque senão o que você ganha com esta mão, você perde com essa, você não valoriza. É assim que o ser humano é. Tudo que vem fácil, vai fácil, irmãos. Amém? É forte. Então o Senhor está dizendo, todo homem de Deus, mulher de Deus, que quer crescer, ele tem um período de preparo em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida. A Bíblia diz de José na prisão, José passou por um período de preparo com Deus. A Bíblia diz de Moisés no deserto, passou por um período de preparo com Deus. A Bíblia diz de Davi fugindo de Saul, foi um preparo de Deus na vida de Davi quando ele fugia.
A Bíblia diz Jeremias passou por um tempo enfiado num buraco, diz a palavra de Deus, tempo de preparo. A Bíblia diz de vários homens, Paulo no deserto, Paulo na prisão, quando você começa a ler, a lista é imensa que a palavra de Deus fala. Mas em todos os momentos, Deus dizia para estes homens, eu te amo, aleluia, sou contigo, aleluia, estou no controle da situação. Shekalamanás. Hoje me ligou uma parente minha do interior, e ela disse, Silvia, descobri algo forte, estou muito triste, minha amiga, preciso que você ore para mim. E eu disse para ela, o que aconteceu? Silvia, descobri que eu estou com síndrome de pânico, algumas sintomas, e esta semana eu descobri que eu estou. E eu disse para ela, isso entrou na tua vida por causa de alguma insegurança, algum medo, alguma situação difícil que você passou, ou que viu, uma perda, alguma situação, falando para ela, né? E ela disse para mim, contando, relatando, e ela disse, Silvia, eu estou assim bem, de repente eu começo a sentir um mal-estar, uma tremedeira, meu coração dispara, meu corpo todo começa a tremer, parece que eu vou desmaiar, perder o sentido, eu sinto que eu vou morrer, eu sinto na hora que eu vou morrer. E eu comecei a ministrar, ela fiquei acho que mais de 1h30, né, no telefone hoje ministrando, e eu disse para ela, primeira coisa, o teu Deus vive. Você não morre antes na véspera, você tem dia e hora marcado para a tua promoção. Morte é promoção, né? Morte de cristão nem morre, dorme. Amém? E eu disse para ela, e se morrer, você vai para um lugar melhor que não tem que pagar cartão de crédito? Você vai para um lugar melhor que você não tem que se preocupar com nada, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa. Eita, aleluia! E aí, irmãos, eu falei, Silvana, você vai falar para o seguinte, quando vier esse pânico da morte, você vai dizer assim, ó Satanás, escuta bem, se é você que está aí me perturbando, eu não tenho medo da morte, para mim o morrer é Cristo. Ó diabo, se eu tiver que morrer agora, eu estou bem com meu Deus. Silvana, o que é que te impede? Você tem os filhos tudo já criados, para com isso, filho. Se você partir para a glória, você está com Jesus no bem bom. Estão entendendo, irmãos? É isso que o Senhor está nos dizendo. Tem momento que Deus quer que você ponha o pé no chão. Alô, vamos para a realidade. O que é que está te afrontando, te afligindo? Deus quer ter um particular com você. O que é que tem roubado as noites de sono? O que é que tem tirado a tua fé, te deixado entristecido? Ai, meu Deus, mas eu ainda não construí nada, pastora. Você fala assim muito fácil da morte. O que é isso? O que é isso, irmão? Teu lar é no céu, aqui você está de passagem. Amém? Só que se você conseguir colocar o diabo no lugar dele nessa área, meu irmão, ninguém te segura mais. Aleluia! Ninguém te segura. Esse mal, essa síndrome, esse pânico, não tem poder sobre a tua vida, não. Opa! Está dando disparo no coração, tá? Falei para ela, deita, vai deitar correndo, deita lá, respira fundo e fala, Espírito Santo, vem. Mas a coisa aumenta, deixa aumentar, deixa, fica na presença de Deus, você está na presença de Deus. Deus tem o controle, Deus não dorme, Ele não tosqueneja, teu coração não para se Deus não permitir. Oh, Rabaxê, Cantalamaia. Aleluia! Irmãos, quantos testemunhos de pessoas que foram baleados, 7 tiros, 6 tiros, que passaram e não morreram. A morte não pôde deter, porque Deus diz, tenho planos e não chegou a tua hora. Oh, aleluia, Jesus. Amém? Eu ministrei, eu disse, vai filha, ora ao Senhor, põe a tua vida diante de Deus, mas descobre aonde é o medo que entrou, medo da falência. Oh, meu Deus, medo de falência, né? De falir. O marido dela é empresário, tem fábricas lá no interior. Morre de medo de perder as coisas. Eu falei, para com isso. Teu patrimônio é Deus. Ai, Silvia, está uma crise, nós estamos aqui, eu estou jejuando, estou orando, já fui no monte. Ai, descansa.
Faz sua parte, dizima, oferta, seja fiel ao Senhor, deixa que teu patrimônio Deus cuida. Um pânico de falir, um pânico de ficar sem dinheiro. Irmãos, quem pensa assim está nas mãos de Mamon, do Deus das riquezas, e não é verdade? A pessoa não vive, né? Com medo de perder tudo. Ora, Bachuri canta lá, Machaia. O Senhor está dizendo aqui para nós, Ele te ama. Se Ele me ama, por que é que eu tenho que ter esse tempo de preparo? Podia já ser tudo produto pronto, né? Por que, pastor, eu tenho que ter? Primeiramente, para ser testado. Fala para o teu irmão, é testado. E em segundo lugar, né? Para sermos endireitados, para não falar castigado, né? Que vocês podem achar duro. Precisa voltar ao rumo certo de novo, se você der uma escorregadinha. Terceiro lugar, para aprender as lições e aprofundar na tua fé. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses, pega a canetinha aí, grifa aí. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 4. Olha o que diz aqui. Pelo contrário, né? Vamos no 3, para você entender bem. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, Deus vai te provar. Amém? Deus vai provar o teu coração, o que é que sai de dentro de você aí nas horas terríveis, nas horas de ira, de tristeza, nas horas de sei lá o quê. Então, esse texto mostra que Deus nos confia o Evangelho. Ele te confiou coisa grande na tua vida, propagador do Evangelho de Cristo. Então, Ele vai testar o teu coração, Ele vai testar para ver se você é fiel, se você compartilha a palavra dEle com os outros. Então, os tempos de preparo na nossa vida trazem fé, testam a tua fé e mostram com exatidão o que está dentro de você. É na hora que te espreme, na hora que te põe contra a parede, que vai ver o que está saindo de você, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. E Deus, então, pode olhar o nosso coração e ver se ele foi testado e provado para ser puro. Lá em Salmos, abra a tua Bíblia em Salmos 17. Olha o que diz Salmos 17. Versículo 3. Salmos 17, versículo 3. Ele diz que ele testa e prova o nosso coração. Salmos 17, versículo 3 diz assim: provas-me o coração, visitas-me de noite, examina-me e não acha iniquidade, a minha boca não transgride. Então aqui o salmista está dizendo, ele prova o coração, ele visita você, ele te examina. Oh, glorioso Deus, é isso que o Senhor está dizendo para nós aqui. A Bíblia diz que Jonas, ele foi ordenado a ir a Nínive. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Jonas, vai a Nínive interceder por aquela cidade, mas Jonas se recusou. Havia uma rixa entre os ninivitas, né? Entre os ninivitas e o povo lá de Israel, Jonas. Eles tinham uma rixa entre eles. Eles eram rebeldes. Jonas, como se diz, cansei, Deus. Esse povo aí não quer nada com nada, não. Não vou nem perder meu tempo. E Jonas fugiu. Deus falou, vai lá. O que é que Deus te pediu para você fazer e você não fez ainda? Deus te pediu para você abrir uma célula? Por que você não abriu ainda? O que você está esperando? Deus te pediu para você fazer parte de um discipulado? Deus te pediu para você deixar algo na tua vida, abandonar alguma situação errada? Deus te pediu para você fazer determinada coisa em alguém, liberar o perdão, pedir perdão? Deus te pediu algo que você ainda não fez? Deus parou Jonas, irmãos. Deus parou aquele homem. Deus parou. E às vezes Deus está falando conosco, pedindo algo para nós fazer. Mas a gente ainda não tomou posição, não tomou uma atitude ainda.
É isso que o Senhor está nos dizendo. Não é agradável ficar no tempo de preparo, não, meu irmão. Período de preparo, período de provação, não é não. Você acha que Jonas gostou de estar dentro da barriga de um peixe? Mas a Bíblia diz que depois que ele obedeceu à voz de Deus, uma cidade inteira foi salva. Aleluia! Depois que ele obedeceu à voz de Deus, uma cidade inteira foi salva. Amém. Tem pessoas que não se posicionam em algumas situações da vida. E Deus está dizendo, só falta isso. Posicione-se aqui. Faça o que eu estou direcionando. Porque tu verás o resultado não é só para você, vai alcançar outros. A bênção não vai vir só para você, vai alcançar a tua família. Aleluia, Jesus. Amém. Deus está falando? Não está? Então vai falar agora. Tem esposas que Deus fala assim, se submeta, fecha a boca, aguenta aí o desaforo do marido, aguenta o desprezo do esposo, fica quietinha, porque a vitória já foi estabelecida para você, está chegando. Aí ela não entende, abre a boca. Abre a boca e reclama. Abre a boca e dá a sua opinião. Deus não está pedindo tua opinião. Tem momento que você não tem opinião. Diga amém. Não é verdade? Tem momentos que você não tem. Que gostar ou não gostar. Deus está falando, sou eu que dirijo você ou não, filho? Crês que eu tenho o melhor para a tua vida? Então fecha a boca. Não dê opinião. Não tente tirar palavras da minha boca que eu não falei, filha. E Deus está dizendo, fecha a boca. Humilha-te, porque a bênção vai ser tão grande que vai alcançar até teu esposo e teus filhos, toda a tua casa. Senhor, mas esse meu marido não se posiciona, Deus. Olha a situação, o sofrimento que a gente passa. Ele precisa se posicionar, mas Deus está dizendo, então, ajuda ele. Anda a segunda milha você, através disso ele vai ter mais força, eu vou atuar, e através dessa obediência, até tuas finanças vai ser abençoada. Diga amém. Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Então o Senhor está dizendo para nós assim, não é bom, não é legal passar por provação, por preparo. Mas depois que Jonas obedeceu, a cidade inteira de Tarsis foi salva. A cidade inteira foi alcançada, houve um resultado tremendo. Mas Deus sabe que às vezes nós estamos indispostos a aprender. Parece que nós fazemos de conta que não estamos entendendo. Nós não estamos ouvindo, Senhor. Não é isso que eu estou entendendo. Indisposto a aprender durante os tempos. Quando está tudo bem na tua vida, você vai que vai, na maravilha. Quando as coisas vão bem para nós, nossa, a natureza humana é assim mesmo. E Deus já sabe que é. Só viu um apertinho, aí nós começamos a clamar, a orar. A oração linda que Jonas fez. No capítulo todinho da história de vida dele, foi quando ele estava na barriga do peixe. Quando você está na prova, meu irmão, aí é que sai a oração linda, diga amém. Eu lembrei agora de um caso que a pastora Maria Rodrigues contou para mim, e ela disse que ela estava indo no metrô, e ela ia tomar o metrô e estava andando tal, e de repente, ela passando assim para entrar no metrô, tinha um homem com a Bíblia na mão e pedindo ajuda. E dizendo, né, pedindo, parando as pessoas com a Bíblia na mão. E ela passou rapidinho para pegar o metrô. Mas disse, quando ela já estava já lá para comprar o bilhete, para já entrar para tomar o metrô, passar a catraca, ela falou, não, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso ir embora sem levar uma palavra para esse irmão. E ela disse que voltou para trás e foi até lá onde aquele homem estava com a Bíblia na mão pedindo ajuda financeira. Aí disse que ela chegou no irmão, eu já até imagino a cena, né? Ela chegou aquele jeitinho dela assim no irmão e falou assim, irmão, ô irmão, faça isso não, você está pedindo aí dinheiro aqui na porta do metrô com a Bíblia na mão. Confia no teu Deus, ora ao Senhor, faça um propósito com Deus que Ele venha ao teu encontro. Quando ela falou tudo isso, que o homem falou bem gritando com ela assim, estou na prova, horas. Estou na prova, horas. Aí ela, e eu perguntei, o que você falou? Ela falou, nada, eu fui embora. Eu imagino a cena. É isso que Deus está dizendo. Às vezes nós fazemos loucuras quando estamos na prova. E Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você descanse. Amém?
É no descansar que está a tua resposta. Amém? Não, mas quando nós estamos na prova, nós atiramos para tudo quanto é lado. Quem sabe, Deus? Eu oro aqui, eu oro ali, eu busco aqui, eu busco ali. Eu vou fazer uma campanha na outra igreja, eu faço campanha aqui, eu faço ali. Você está na prova, você vai fazendo tudo que dá na cabeça. A natureza humana é assim, e Deus entende esse comportamento, infelizmente. Mas Deus fala assim, eu vou te ensinar. Se precisar te parar, eu vou te parar. Amém? Quem lembra do testemunho do apóstolo Valdomiro, que ele, quando passou pela a cirurgia no coração, que ele falou, naquele tempo, Deus falou, filho, preciso te parar, preciso falar umas coisas com você, filho. Diz que falou tantas coisas tremendas para ele, porque ele ficou numa cama de hospital, não podia se movimentar, não podia andar, ficou lá, Deus só falando, entregando coisas tremendas, porque a nossa correria impede Deus falar para nós, conosco. Né, pastora Rose? A pastora Rose, com o pezinho ruim, que trincou o ossinho aí, né, pastora? Ficou imobilizada uns dias, ela falou para mim, nossa, pastora, esses dias tudo em casa, se soubesse que Deus falou coisa linda comigo. É só parar, que Deus fala, vem, para, filho, um pouquinho. Né, pastora Rose? Deus está dizendo para você, aleluia. Deus está dizendo, filho, tenho coisas grandes para a tua vida e quero realizar. Oh, Deus está procurando coração obediente, irmãos. Deus está procurando obediência, porque a obediência é crucial para a resposta às orações de Deus. É obedecer a voz dele. Obedecer. A palavra do Senhor diz assim, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis derrotados, devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Deus quer corações obedientes para que recebam respostas dele. Lá em 1 João 3:22 diz assim, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebermos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. A Jesus, Filho de Deus, teve que aprender a obediência. Jesus, Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Em Hebreus diz isso, diga amém. Então Deus, ele sonda o teu coração. Deus sonda os nossos corações. Ele mede o que você está fazendo para mim, filho. Ele vai sondar, ele vai medir a situação que você está, a dificuldade que você está enfrentando. Muitas vezes são resultado de provações. Deus está te provando para você crescer nessa adversidade, para você aprender a confiar, para sair, brotar de você uma fé inigualável. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. O que Deus está dizendo é tempo de reverenciar Deus na tua vida, de obedecer a voz dele, não fuja. Não adianta fugir, não adianta pegar os navios da vida, se esconder. Deus vai te achar. Ele não desiste de você, ele nunca vai desistir. Ele te ama, é isso que o Senhor está dizendo. Lá abra a tua Bíblia em Hebreus 12, versículo 12 e 13. Aqui, a palavra do Senhor, o apóstolo, ele nos adverte a fazer algo durante um período de preparo. Pastora Silvia, eu estou num período de preparo. Estou passando, pastor, aqui num período de preparo difícil. Deus está me preparando para algo, porque a coisa não está fácil. Então, o apóstolo aqui em Hebreus 12, versículo 12 e 13, ele está dizendo o que você tem que fazer durante esse período de preparo. Olha só. Portanto, pode subir o louvor. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, mas antes seja curado. Pastor, eu já estou desistindo, já estou entregando tudo, olha, pastor, levante as mãos cansadas, diz o Senhor. Levante seus joelhos vacilantes, diz o Senhor. Fazei veredas para os teus pés. Amém. Hoje eu estava atendendo uma pessoa e eu dei uma direção. E essa pessoa falou para mim, não, mas ainda meu coração não diz isso não, pastora. Meu coração não. Eu falei, irmã, dá uma ordem para esse coração teu. Ela ficou olhando assustada. Irmãos, tem momento que você tem que dar uma ordem para o seu coração, porque teu coração não vai querer.
Não vai. Dá uma ordem para ele, diga: obedeça. Obedeça, coração, obedeça a Deus, a voz de Deus, a direção de Deus. Não espere sentir no teu coração, não, porque o coração muitas vezes nos engana, nos passa umas peças aí que te dá um arrastão, te arrasa. Não, aqui está dizendo: fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desviar, mas ser curado. Diga amém, aleluia, Senhor. Então o Senhor está dizendo para nós assim: olha, lembre-se que Deus quer que você seja fiel até o fim. Espere inteiramente nele. Está passando pela dificuldade, Deus está dizendo: olha, eu estou falando contigo. A circunstância não está fácil. Mas Deus está dizendo: eu estou te alertando. Aleluia! Eu estou te alertando de suas atividades, para que você tome cuidado, para que você levante as tuas mãos cansadas. Cuidado, porque há uma batalha espiritual, há uma guerra no mundo espiritual. Deus está falando com você: evite estragos na sua vida, obedeça o comando, obedeça a voz do Senhor, aleluia. É isso que Ele está dizendo. Deus, Ele traz alerta para nós, Ele não deixa nada te pegar de surpresa, Ele traz alerta. E uma coisa que eu falei para minha prima hoje, eu falei: você sempre teve tendência à depressão, tem pessoas que têm tendência à depressão, alerta para a tua vida. Lamachei, se você é uma pessoa que talvez por tantos sofrimentos, ou talvez pela personalidade, o melancólico, ele tem tendência a ser depressivo, irmãos. Só você estudar um livro de psicólogo, você vai ler isso. E na Bíblia, o que tem de gente que passou por depressão, Moisés, Jonas mesmo, Elias passou um período de depressão na vida dele. Asaf, quando você lê o Salmo de Asaf, aquele lá chegou numa depressão profunda, que ele falava da morte. Deus, pessoas assim, se não tiver intimidade com o Espírito Santo, não aguenta. Não aguenta. Pessoas que são fechadas, talvez pela a criação que teve com os pais, não sei. Todos nós temos um histórico de vida, irmãos. Sofrimentos que passamos, traumas de infância, de adolescência. Mas se a pessoa não se abrir para Jesus, não rasgar o coração, buscar ajuda e ter comunhão com Deus, buscar intimidade. Jonas na barriga do peixe chorou. Que oração linda que aquele homem fez dentro da barriga do peixe. Se você não aprender a orar com Deus e chorar todas as tuas dores, compartilhar, romper a barreira do silêncio, buscar ajuda, meu irmão, você pode ser uma presa nesta área. Então Deus está dando um alerta para nós. Tem um alerta de Deus para a tua vida. Antes do ataque vir, você vai orar e se preparar. Aleluia. Vai vir um ataque, o diabo está preparando. Deus fala assim: ore, filho, se prepare. O ataque chegar não vai te derrubar. Está firme na comunicação com Deus. Aleluia. Está firme na comunicação. Deus, ali Jonas chorou. Jonas orou da barriga do peixe, se humilhou. Ezequias virou para a parede, se humilhou e chorou. Deus, lembra que eu te amo. Lembra, Deus, que tenho andado na tua presença. Então o Senhor está dizendo assim: olha, não fuja do tempo de preparo, mas confie nele, ore a ele. Não fuja do que Deus tem para você. Se Deus te pediu algo para este ano, faça já. Procure os pastores, procure seu líder, procure alguém na igreja e diga: eu quero, pastora, fazer, eu quero obedecer. Fique de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Já passaram por tempo de preparo, guerreira? Já, todo mundo, né? Está passando pelos preparos de Deus. Chalamanarás. Santo, santo é o teu nome, Jesus, poderoso. Ele é Deus e não há outro, aleluia. Ele é Deus e não há outro, meu irmão. Ontem nós tivemos o culto de mulheres e a pastora ministrou uma palavra, a pastora dos jovens, e falando sobre Golias, o gigante Davi, uma pedrinha. E eu disse uma coisa, eu disse: olha, irmãs, o gigante sempre vai ser maior que a pedra. Sempre. O gigante sempre vai ser maior que a pedra. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Aleluia.
São blefes do inimigo. O inimigo se levanta para te mostrar um monstro. E Deus diz: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Lanai achou, Tchemanai cantarabás. O que é que está te tirando sono? O que é que está te pondo para baixo? O que é que está te trazendo medo e insegurança? Qual a situação que está te trazendo aí essa angústia no teu coração? Se prepare, meu irmão. Olha o alerta de Deus. Blinde as suas emoções, blinde o seu coração em Deus. Declare: o meu Deus vive, o meu Deus reina. Ele sabe o que é bom para mim, Pai. Oh, aleluia.